Alô, alô, gente, aqui é o Péricles e você tá ligado no UOL Trends. Programa aqui de contar tudo o que tá bombando por aí. É pra glorificar de pé mesmo, né, gente? Ninguém mais, ninguém menos do que Péricles abriu este programa hoje. A gente tá ficando chique demais. Isso porque ontem ele foi o convidado do Estúdio UOL, a nossa série mensal de shows que acontecem no meio da Avenida Faria Lima. O primeiro foi o Chitãozinho e Chororó no último mês e agora Péricles, que, gente, simplesmente ele deu com exclusividade pra gente a notícia de que a filha dele tinha acabado de nascer. Ele foi do hospital direto lá pro nosso estúdio e contou que a Maria Helena nasceu. Gente, muito fofinha, mostrou pra gente as primeiras fotos e foi sensacional. Se por um acaso você não viu a nossa cobertura do show ou se você não assistiu ao show, faz o seguinte, entra lá no nosso Instagram e dá uma olhada ali nos destaques, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Só clicar lá, gente, e assistir tudo porque foi perfeito. Vamos então para o primeiro assunto de hoje. 6 ministros de Bolsonaro fizeram voos exclusivos em jatos da FAB, a Força Aérea Brasileira, para o exterior. A Folha de São Paulo fez um mapeamento das autoridades federais nesse primeiro ano de gestão e constatou 12 missões. Com 5 delas, o que mais pediu pelo jato foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Além dele, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem 3 missões. E aí, Sérgio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Damares Alves, da Família e dos Direitos Humanos, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral e Paulo Guedes, da Economia, com uma missão cada um. Bom, as assessorias e os próprios ministros disseram que fizeram todas as viagens dentro da lei, ali dentro do que a legislação permitia. Vale lembrar, gente, que essa semana o uso exclusivo de jatos da FAB para o exterior levou à destituição de um secretário da Casa Civil, o Vicente Santini, que inclusive é muito amigo dos filhos do presidente. Ele é uma espécie de número 2 do Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Na semana passada, o Santini pediu esse jato da FAB para poder ir de Davos, na Suíça, até a Índia, onde o presidente estava cumprindo a agenda oficial. O Bolsonaro disse que não tem nada de ilegal nessa atitude do Santini, mas sim imoral. Aí, o ex-secretário foi demitido e renomeado em outro cargo na própria Casa Civil. Mas aí, hoje, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a recontratação. Ou seja, em 2 dias, o Vicente Santini foi demitido, recontratado e teve a recontratação cancelada. E é claro que esse assunto bombou hoje, né, gente? Tanto que Santini ficou nos Trending Topics do Twitter, então a gente vai ficar de olho para ver o que vai acontecer, se o presidente vai voltar atrás ou não, como que essa história vai terminar. Segundo assunto de hoje, torcidas de futebol e o texto do nosso blogueiro André Rocha. Ele fala que já não é de hoje, que as torcidas no Rio de Janeiro já cantaram morte de jogador e já desejaram a morte de técnico que teve AVC na beira do campo. E fora os gritos homofóbicos e machistas que a gente já está acostumado a ver no futebol, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque ontem teve Fla-Flu na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e a torcida do Fluminense começou a gritar time de assassino, fazendo referência ao incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens das categorias de base do Flamengo em fevereiro do ano passado. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu não, porque as torcidas do Vasco e do Botafogo também já gritaram isso nos estádios. E aí, gente, que esse grito de time de assassino gerou um baita debate na internet. Tanto que Ricardo Gomes estava nos Trending Topics do Twitter. Mas, Ananda, o que o Ricardo Gomes tem a ver? Pois é, em 2011, ele era técnico do Vasco e durante um jogo contra o Flamengo, ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, na beira do campo. E aí, a torcida do Flamengo começou a gritar, vai morrer. Na época, isso teve uma repercussão enorme, porque o estado de saúde do Ricardo Gomes foi gravíssimo, ele teve um AVC hemorrágico, então ele ficou internado depois de tudo isso. E claro, muita gente comentou sobre isso, lembrou disso ontem no Twitter, já que estavam criticando a torcida do Fluminense, voltaram a criticar a torcida do Flamengo, que gritou isso em 2011. E a torcida do Flamengo fez piada com a morte do jogador Denner do Vasco, que morreu em 1994 num acidente de carro. Ele estava deitado e com cinto de segurança e quando o carro bateu, o cinto acabou cortando a cabeça dele. Mas bom, só para vocês terem uma noção do que as pessoas estão falando no Twitter, olha só esse comentário aqui. A coluna Blues Rock falou o seguinte: lamentável o coro de ontem da torcida do Fluminense, mas fácil e necessário lembrar que a torcida do Flamengo fez semelhante quando o Denner morreu e quando o Ricardo Gomes teve AVC à beira do campo. Infelizmente, o que esperar do país campeão mundial de fracasso escolar? E o André Rocha, nosso blogueiro, aprofundou mais ainda esse debate porque ele lembrou que, historicamente, a torcida do Flamengo sempre teve um estigma muito grande. Por isso que tem muito preconceito envolvido quando a torcida adversária grita time de assassino. Olha, ele lembrou que a torcida do Flamengo já foi conhecida por ser formada por pobres,
pretos sem dentes na boca, favelados, por isso o grito silêncio na favela, analfabetos, por isso que as pessoas, alguns torcedores se referem a Flamengo, e bandidos. Por essa razão, o André Rocha acha que é muito perigoso, que esse grito sai muito fácil da boca das pessoas. Mas é claro que esse grito também, time de assassino, chama a atenção do Flamengo para resolver a situação das famílias, né? Várias famílias foram afetadas por causa do incêndio no Ninho do Urubu no ano passado. E aí o André fecha o texto com a seguinte frase: já passou a hora de resolver, uma questão de consciência, para colocar o grito de time de assassino no lugar que ele merece, o lixo da história. E para fechar o programa de hoje, a gente precisa falar sobre o Big Brother, gente. O que são esses homens dessa edição, pelo amor de Deus? Eu ainda não vi um comentário positivo deles nas redes sociais. Claro, com exceção do Pyong Lee e do Babu, tem muita gente que gosta do Pyong Lee, e o Babu também, ele tá super tranquilo ali na casa, né, gente? Mas pra vocês terem uma noção, o último plano dos homens foi fazer com que as meninas que são comprometidas traiam os seus namorados com eles, que tem namorada também. Então, assim, é um plano muito bizarro e que está sendo super mega criticado nas redes sociais. E aí, a hashtag FestaBBB estava nos Trending Topics hoje do Twitter. Por quê? Porque ontem, na festa, eles confirmaram que, de fato, eles querem colocar esse plano em prática, de fazer com que as meninas traiam os namorados, porque, segundo eles, se elas fizerem isso, a imagem delas vai ficar super desgastada fora da casa e aí eles vão ganhar. Mas aí fica aqui a minha dúvida, gente. Será que eles sabem que eles estão sendo filmados? Porque, assim, a gente tá vendo tudo, né? Mas é o seguinte, se você quiser saber o que aconteceu nessa festa ontem, porque tem várias polêmicas, tem vários babados envolvendo essa festa, é simples. É só seguir @UOLTVFamosos que você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Vai lá. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. E com a abertura de Pericão, hein, gente? Essa pessoa maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. E amanhã, sexta-feira, a gente tá aqui. Beijos. Ernesto Araújo foi... Ai, tava certo. E Paulo Guedes o último nome na própria secretaria, na própria Casa Civil. Uau.